O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos, a liturgia do final de ano, quando nós vamos já nos preparando para terminar o ano, é uma liturgia muito bonita, a liturgia do mês de novembro. Porque nós estamos meditando nas realidades pós a morte. Hoje estamos celebrando Todos os Santos, ontem celebramos os fiéis do purgatório, daqui a pouco nós vamos começar o advento e nós vamos começar a meditar na segunda vinda de nosso Senhor Jesus, portanto, no juízo final. E para muitos essas coisas são feias, são horríveis, dão medo, mas na verdade é a coisa mais bonita da vida. Porque tudo que nós vivemos nesta vida é para isso, para depois da vida. A verdadeira sabedoria é justamente perceber isso, que quanto mais perto da morte nós chegamos, mais perto da verdadeira felicidade nós estamos chegando. Para a razão de tudo nós estamos chegando. E por isso que é muito importante para nós fazermos uma catequese sobre essas realidades. Porque nós temos um país que é muito rico culturalmente, de inúmeras tradições, mas que isso também traz alguns problemas. Então nós brasileiros, nós conseguimos colocar como se fosse uma religião só, o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo e as outras religiões de matrizes africanas. A gente mistura e parece que tudo é a mesma religião. E aí a gente nem percebe que certas coisas, certas ideias
que a gente tem na cabeça não é nem católica. Por exemplo, esse negócio de dizer assim, não reze para as almas dentro de casa, senão elas veem tudo. Isso é coisa de espírita. Os demônios estão conosco o dia inteiro e vocês nem ligam. Estou com medo das almas do purgatório. Então, tem várias realidades. E de fato, muitas vezes nós não compreendemos o que é que nós, católicos, cremos mesmo. O que é católico? E, portanto, hoje a liturgia de Todos os Santos nos dá uma brecha para nós meditarmos naquilo que nós chamamos de tempo intermediário. Ontem, nós celebramos a realidade das almas do purgatório. Lembrando que o purgatório não é uma segunda chance. Lembra que eu disse, nós não estamos rezando para que ninguém se salve. As almas do purgatório já estão salvas. Quem está condenado não tem reza que o salve. Depois da morte tudo está decidido. O purgatório é uma purificação que passam as almas que já estão salvas e que verão a Deus. Ainda não podem fazê-lo, porque precisam ser purificadas. Mas não é só isso que acontece. O que é que realmente, de maneira geral, acontece com as almas depois da morte? Para nós católicos, depois do juízo particular, cada alma recebe imediatamente a recompensa ou o castigo de sua vida. Para alguns, não é assim. Não vou nem entrar nas questões espíritas, que é muito mais complexo. Mas entre os cristãos, há alguns cristãos que acreditam que depois que você morre, existe o juízo particular e aí você continua morto. Aquilo que eles chamam de sono da morte. Então a alma fica lá dormindo, é claro que isso não é unívoco, não é igual para todas as doutrinas, é bem diferente, eles também não se acertam entre eles. Mas é como se depois do juízo, a alma não recebesse nada, nem castigo, nem recompensa. Deus faz um juízo e depois Deus diz mais ou menos isso, seria como se fosse isso, não? As consequências são essas. Deus faz um juízo particular para a alma, e depois Deus diz assim, no fim do mundo a gente paga isso aí. Aí a alma fica lá dormindo, no sono da morte, é uma expressão de São Paulo, claro, existe essa expressão, mas não para isso. E aí no dia do juízo final, é que todo mundo vai acordar e Deus vai resolver os problemas. Mas não é esta a nossa fé católica e não é esta a fé que está na Escritura. Existe dois juízos. Existe o juízo particular da alma, que acontece imediatamente depois da morte. A carta aos Hebreus diz isso claramente. Após a morte, acontece imediatamente o juízo. Mas haverá, além do juízo particular de cada alma que morre antes da vinda de nosso Senhor, haverá por ocasião da vinda de nosso Senhor Jesus no último dia, haverá o juízo final, aonde ele virá para julgar vivos e mortos. Então haverá um segundo juízo. Não faria sentido nenhum ter dois juízos, se no primeiro juízo Deus não faz nada com a alma. Por que razão Deus quereria julgar a alma logo depois da sua morte, se ela não recebe nada? É uma questão filosófica. Pela lógica, é evidente que no primeiro juízo acontece alguma coisa. Não é possível que as almas estejam adormecidas, seja lá como for. Segunda razão, porque as almas têm uma natureza espiritual e sobrenatural, elas não têm como
ter nenhum tipo de sono ou de inconsciência. As almas, fora do seu corpo, têm plena consciência de si, de sua vida e de suas obras. Não há como elas estarem, de alguma maneira, inconscientes ou adormecidas. Então, por que é que Deus faz 2 juízos? Simples, por causa da ressurreição. Quando você morre, o seu corpo fica. O sono da morte que Paulo diz é o corpo. É o corpo que está adormecido na terra. É o corpo que está no cemitério. Sabe o que quer dizer cemitério? É dormitório. É onde os corpos dormem, esperando o dia do juízo final. Mas a alma que é imortal se apresenta imediatamente diante de Deus. E Deus lhe dá o juízo na hora, imediatamente, céu ou inferno. Daquelas que vão para o céu, algumas vão passar pelo purgatório. E a alma já recebe, na hora da morte, a recompensa de sua vida. E no juízo final, aquilo que a alma já recebeu na hora da morte, o corpo também receberá. É por isso que existe 2 juízos. No juízo final, Deus irá fazer com que o corpo participe daquilo que a alma já participa, ou no céu ou no inferno. E também porque no juízo final, tudo será declarado para todos. Agora o julgamento é entre Deus e a alma. Mas no juízo final, o que Deus declarou entre ele e a alma, será declarado para todos. E aquilo que a alma recebeu, repito, ela receberá também no seu corpo. É por isso que existe 2 juízos. Esta é a fé da igreja. O tempo intermediário que existe entre a morte e o dia do juízo final, as almas estão bem acordadas, estão bem conscientes e já estão recebendo aquilo que elas merecem pela sua vida. Vamos agora olhar na Escritura, porque isto está bem claro na Escritura. Veja, o primeiro texto mais importante, onde nós observamos isso, é de Lucas capítulo 16, no versículo 22, que é a parábola do rico e do pobre Lázaro. O rico, lembra aquela história, o rico, não vou ler todo o texto, mas o rico, opulento, e o pobre Lázaro que ficava lá na porta, cheio de chagas, coitadinho, e ninguém ligava para ele. Os 2 morreram. Diz o texto: quando o pobre morreu, os anjos o levaram junto de Abraão. Os anjos levaram. Morreu também o rico e foi enterrado. Ou seja, não tem coisa muito boa para ele. Veja, é na hora da morte. Jesus não está falando do juízo final, quando ele vier no fim dos tempos. Ele está falando de uma realidade que acontece na hora da morte. E então, está lá o rico no inferno, no meio das chamas, e está lá Lázaro no seio de Abraão, que é o lugar dos justos, segundo a crença dos judeus. E então, quando o rico começa a reclamar e está pedindo água, e está pedindo não sei o que lá para Abraão, então Abraão diz, versículo 25, Abraão, porém, responde: filho, lembra-te de que durante a vida recebestes teus bens, assim como Lázaro recebeu seus males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Ou seja, não tem ninguém dormindo, não.
eles já receberam imediatamente depois da morte aquilo que é justo pelas suas vidas. Não tem por onde correr. Mas o que acontece? Por que os protestantes acham que está todo mundo dormindo? Porque eles se esquecem ou não querem reconhecer que no tempo de Jesus havia duas doutrinas diferentes. Havia a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Havia um grupo de judeus que não acreditava na ressurreição, não acreditava em anjo, não acreditava em espírito. E para eles, morreu, acabou. Quando você morre, todo mundo, os bons e os maus, vão para o Sheol, e lá todo mundo se torna uma sombra, apenas uma lembrança do que foi nesta vida. E não existe mais recompensa depois da morte. A recompensa é na vida. Se você é justo, você é rico e próspero. Se você é pecador, você é um lascado. E existem muitos textos na Escritura que mostram isso. Mas o próprio povo de Deus foi entendendo à luz da revelação divina que existe sim uma recompensa e que Deus não trata o justo e o injusto igual. Não estão todos no mesmo lugar. E esta é a fé dos fariseus. E que Jesus vai confirmar com seu ensinamento, e depois com a doutrina dos apóstolos, vai ficar muito mais claro tudo isso que eu estou dizendo. Então você vai encontrar textos no Antigo Testamento que diz: ninguém pode vos louvar depois da morte. Ou seja, acabou. Mas esses textos do Antigo Testamento, que nós precisamos entender também em outros, fazer outras aplicações espirituais, é na verdade uma evolução da fé na ressurreição, que ainda não estava estabelecida, e que no tempo de Jesus ainda havia uma briga e uma divisão entre os judeus. Então, se você pega esses textos com o critério de Lutero, que só a Bíblia explica a Bíblia, você cria esta confusão. Então, você tem que entender da religião judaica e saber que este ponto está muito bem claro para nós cristãos por causa de Cristo. Esse que é o problema. Segunda passagem muito importante que nós encontramos no Evangelho, sobre esta realidade de uma recompensa imediata após a morte. Lucas capítulo 23, versículo 42. Jesus, na cruz, dialogando com um bom ladrão, o ladrão que se arrependeu. Ele diz: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus responde, ele lhe respondeu, versículo 43. Em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Não é no dia do juízo, é hoje. Ou seja, se está todo mundo dormindo, então o bom ladrão seria a única exceção. Ele está lá sozinho no céu, esperando lá os outros acordar. Não, o que Jesus diz a ele, é o que ele diz a toda a alma. Vamos nos lembrar da outra passagem do Evangelho de João, que eu sempre cito nos velórios, que eu acho que vocês já estão cansados de escutar, quando vão no velório. Jesus dizendo sobre a sua morte, não sobre o juízo final, mas sobre a sua morte, ele dizendo: eu vou, e quando eu for, vou preparar-vos um lugar, porque na casa de meu pai há muitas moradas. E quando tudo estiver pronto, eu voltarei e vos levarei comigo, para que aonde eu estiver, estejais também vós. Claro que isso se aplica ao juízo final, mas também se aplica ao juízo particular. Quando nós morremos, ele vem nos buscar e nos leva para as moradas. Vamos olhar para o texto da missa de hoje, Apocalipse. Primeira leitura que nós ouvimos
é antes do juízo. Aqui, por isso que a gente tem que entender bem aonde que estamos. Aqui nós estamos no capítulo 7, antes do juízo. Os anjos estão marcando os servos de Deus para o juízo. É isso que está acontecendo na terra. Os anjos são enviados para marcar os escolhidos. Mas enquanto isso, aparece uma multidão no céu, diante do trono do Cordeiro, no culto celeste, diante da face de Deus. E todos proclamavam com voz forte: a salvação pertence a nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos cantavam de pé em volta do trono, dos anciões e dos 4 seres, e prostravam-se com o rosto por terra diante do trono. É a liturgia celeste, é o culto celeste. E existe uma inumerável multidão de todas as gentes, nações, tribos, povos e línguas que ninguém podia contar, e que estavam de pé diante do Cordeiro, isso antes do juízo final. São as almas dos justos, dos santos, que já passaram pela sua purificação. E é justamente isso o que diz o anjo. Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e alvejaram suas roupas no sangue do Cordeiro. Estão de vestes brancas com palma na mão. Já venceram. Essas vestes brancas são as vestes batismais. Lavaram e alvejaram suas vestes no sangue do Cordeiro no dia do batismo. E a grande tribulação, além da grande tribulação que virá antes do dia do Senhor, a grande tribulação é, de maneira genérica, a vida. A vida é a grande tribulação que os justos precisam passar para alcançar o reino dos céus. É o que Jesus disse no Evangelho de hoje. Quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim, alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Portanto, está mais do que claro na Sagrada Escritura que antes do juízo final, no juízo particular, ou seja, no tempo intermediário até a segunda vinda de nosso Senhor, as almas já estão no céu e já estão no inferno. Já recebem a sua recompensa ou o seu castigo. Para terminar, queria usar mais outros textos, mas vai dar meio-dia e eu tenho outra missa, diz que é 9h30, mas enfim. Mas eu tenho que explicar essas coisas, gente, porque senão, entendeu? Veja, São Paulo aos Filipenses vai dizer o seguinte: estou num grande dilema, desejo partir para estar com Cristo, o que para mim é muito melhor. Veja, Paulo não está dizendo que a morte é morrer e ficar esperando o juízo final. Paulo está dizendo que para ele a morte é um prêmio, é um ganho. Não estou lendo o texto inteiro. Depois você pode ler em casa, é Filipenses capítulo 1. Por que é que ele está num dilema entre continuar vivo e morrer? Porque morrendo ele está com Cristo. Esta é a fé apostólica, que aqueles que morrem estão em Cristo e não dormindo esperando o juízo final. Já estão com Cristo antes do juízo final. Então, com isso, se você quer ser cristão e crer na Escritura, todas as doutrinas protestantes e espíritas precisam ser rejeitadas agora. Senão você nunca será seguidor de Jesus Cristo de verdade. É isso. Todo o espiritismo e todo o protestantismo tem que cair hoje, diante desta verdade.
Todas essas bobagens de reencarnação, de não sei o que lá, de espíritos que estão purificando e tem que vir e tem que não sei o que, acabou, chega disso. Ou você deixa a Igreja Católica e vira isso de uma vez. E não apareça mais aqui para profanar o corpo do Senhor e a sua igreja. Nós precisamos ser 880. Esta história de ficar misturando macumba, protestantismo e espiritismo com catolicismo precisa acabar. Só há uma fé, só há um batismo, só há um Espírito. Você escolhe o caminho que você quer. Ou seja espírita, ou seja protestante, ou seja católico. Aceite a Escritura, ou aceite as outras doutrinas. Mas essa coisa de ir lá consultar espírito e depois vir comungar precisa acabar. Essa coisa de ficar fletando com essas outras doutrinas precisa acabar. Nós precisamos ser católicos. Ou outra coisa. Mas as duas, ou as três, ou as quatro, não. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.